bom dia. Hoje é quarta-feira e a vida segue. Sábado tem jogo contra o Internacional. O Fluminense tem até sexta para se preparar. Já sabemos que Freitas está suspenso, está fora desse jogo. E em breve a tendência é de que o técnico Luiz Beldia tenha à disposição novamente dois jogadores que, em termos de elenco, são importantes. Nonato, que já está fora há alguns dias. Primeiro teve um problema uma tendinite no pé direito, depois uma lesão na panturrilha, e Paulo Henrique Ganso, que finalmente está avançando ali no processo de transição. É bem possível que já ao longo desses dias eles consigam fazer ali alguns trabalhos de bola com os demais companheiros e em breve estarão novamente na lista de relacionados. Não para esse jogo ainda, é muito cedo, né? Pelo menos o Ganso, mas talvez semana que vem é possível, é viável e, sem dúvida alguma, é importante contar novamente com esses dois. Afinal de contas, quando o Fluminense não tem Lúcio Acosta, a única opção, pelo menos com características semelhantes de ocupação de espaço, é o Lima, né? E ter o Ganso de volta, obviamente, seria bom, desde que em condições físicas adequadas, né? A gente sabe que é uma temporada muito difícil do Ganso, uma temporada muito ruim, né? Em todos os sentidos. Tomara que ele possa voltar bem e consiga ajudar o time nessa reta final de ano. Aliás, eu estou bastante curioso para ver também como o Zubeldia vai e se vai aproveitar o Ganso, porque com o Renato Gaúcho ele estava totalmente escanteado ali, era praticamente terceira opção do time. E o Nonato foi até citado pelo Zubeldia recentemente, é um jogador que pode entrar, não vou nem dizer revezamento, porque hoje não tem revezamento, né, nessa posição. O Fluminense joga com dois volantes, Martinelli e Hércules, que só saem do time quando não tem mais jeito, ou quando estão muito mal, como o Hércules chegou a sair ontem. Mas o Beldia aparentemente não confia até o momento em Otávio e Bernal. Acho que o Otávio menos ainda, Bernal também não. Tem poucos minutos ali com o Zubeldia. Então são dois jogadores que vão esticar, aparentemente vão esticar a corda aí até o final da temporada, a menos que mude alguma coisa nesses próximos jogos. Então em breve a gente deve ter essas novidades. E por falar em elenco, em opções de elenco, ontem à noite o Gabriel Amaral trouxe uma informação relevante sobre Júlio Fidelis, o lateral direito, Júlio Fidelis, da base do Fluminense, que apareceu bem no profissional. Ontem ele disse lá no Raiz Tricolor que o Júlio recebeu sondagens de dois clubes brasileiros e um deles seria o Botafogo. É um jogador que apareceu, que recebeu oportunidades porque não tinha outra opção. Muitas vezes é isso que acontece com garotos que estão ali nesse processo de transição com o Xerém, e eu tenho falado muito sobre isso, né, recentemente, nesses últimos tempos, da falta de um plano realmente de aproveitamento desses jogadores, de preparação, não só quando chegam no profissional, mas antes, para que eles possam chegar mais encorpados, para que eles possam chegar mais confiantes e que seja dado ali uma espécie, como se fosse um plano de carreira, né? O jogador que vai chegar e vai ter espaço para ele jogar e vai ter um mínimo de sequência, principalmente quando for bem, que foi o caso do Fidelis. Ele tem contrato até 2028, então não tem aquele desespero de que, olha, se eu não renovar, ano que vem pode assinar um pré-contrato, pode sair de graça. Não tem esse desespero. Mas é claro que isso também é fruto do próprio staff, de pessoas próximas a ele, imagino, e foi uma sondagem direta, e veja bem, não é proposta, não é negociação, é sondagem. Então a gente tem que tratar como sondagem. Uma sondagem direta feita ao staff dele, que naturalmente sabe que para um jogador jovem como o Fidelis, esse momento é um momento extremamente crucial. Só que qual é a graça dessa brincadeirinha aí? O Fidelis, ele tinha um outro empresário e recentemente ele passou a ser agenciado pelo André Curi. André Curi, que é empresário do Riquelme e é empresário de quem também? Guga. Justamente o jogador que teve o contrato renovado pelo Fluminense recentemente por 4 temporadas, e é um jogador que poderia... Estou colocando aqui porque hoje ele é reserva do Samuel Xavier. Se o Guga sai do Fluminense amanhã, automaticamente
quem ocupa esse espaço, num primeiro momento, pelo menos, é o Fidelis. Então, o André Cury faz esse movimento. Aliás, foi uma negociação que se arrastou um pouco, porque ele estava exigindo um valor muito alto, fora da realidade para o Guga renovar com o Fluminense. O Fluminense deve ter feito uma composição ali, acertou essa renovação, que acho que para todo mundo é consenso, que foi um erro pelo tempo e até pelo que o Guga tem entregado recentemente também. É um jogador que eu já falei, foi muito importante em muitos momentos, em jogos decisivos, jogos importantes. Isso é inegável. A questão é que o Guga, ele nunca, durante todo esse período, ele nunca se conseguiu ameaçar a posição do Samuel Xavier. Essa é a realidade. É um jogador que não conseguiu subir um nível, subir um degrau e mostrar que se amanhã o Samuel cai muito de rendimento, se amanhã o Samuel Xavier, por acaso, tem uma lesão mais grave, ou ele resolva deixar o Fluminense, o Guga não é um jogador que vai atender, que vai provavelmente satisfazer. Então, eu acho que o grande ponto de crítica em relação a essa renovação do Guga é por se tratar de um jogador que está longe de ser incontestável. E aí ele ocupa ali um espaço, querendo ou não, que poderia ser ocupado pelo Fidelis. E aí o que acontece? O que passa na cabeça imagino eu, do jovem, do staff que fica ali fazendo pressão, né? Ninguém é bobo, ninguém está aí de brincadeira. Pô, o cara subiu, jogou bem, fez alguns bons jogos, e aí o jogador que está ali, que é o reserva, renova 4 anos. Qual o espaço que ele vai ter? Porque a gente sabe, futebol funciona assim. Dificilmente chega um técnico que vai pegar, vai chegar e vai, não, esse garoto que estava bem, entrou bem, vou bancar ele. E vou deixar o Guga, que tem um salário altíssimo, vou deixar o Samuel Xavier, eventualmente, em algum momento, como segunda, terceira opções, porque eu vou apostar no garoto. É muito difícil isso acontecer. É muito difícil um jogador como o Guga renovar por 4 anos e ser terceira opção atrás do Fidelis. Só se, cara, ele tem que haver uma lesão, o Fidelis entrar, fazer 10 jogos assim, aí valoriza. E aí o que acontece? Se o moleque tem um sonho de jogar na Europa, se o moleque tem, sabe, ele percebe que o tempo está passando e que ele já está muito acima do nível do sub-20, ele vai desanimando, cara. E automaticamente ele começa a pensar em sair. E se um jogador desse sai sem ter uma grande sequência no profissional, ele vai sair por um valor baixo, porque ele não tem hype, como outros. E mesmo jogadores com hype, como o Isaac, saíram por valores baixos, porque não teve tempo de entrar, se firmar, ter sequência e apresentar ali uma regularidade no profissional, se valorizando dessa forma. Então, é muito natural e esperado que, a partir de um certo momento, a gente vai começar a ouvir interessados no Fidelis, o staff às vezes oferecendo, porque sabe que ali não vai ter espaço. E esse é um tipo de coisa que a gente pode citar ali como exemplo, que às vezes vai desanimando o torcedor, sabe? Que tá todo mundo vendo ali que pô, o moleque entrou bem, confiante, dando resposta, personalidade. E aonde está o Fidelis com o Zubeldia? O Zubeldia sabe disso? O Zubeldia está vendo o Fidelis, está avaliando, está levando em consideração? É uma possibilidade? Porque com o Renato ainda colocou para jogar. E com o Zubeldia? Não tem nem sinal. Então, meus amigos, tem coisa que é realmente muito complicada. E depois não adianta reclamar, porque, infelizmente, hoje, e por muitas vezes, no Fluminense é priorizada ali uma hierarquia que está estabelecida com base no que os jogadores fizeram no passado, com base em contratos que são renovados, e às vezes um moleque está surgindo, ou até um outro jogador que está pedindo passagem, vai ficando preterido, aí perde confiança, perde, sei lá, a motivação e vai ficando ali pelo caminho. Tomara que não seja o caso do Fidelis. E nem estou dizendo, não há garantia de que o Fidelis vai se tornar um grande jogador, não há garantia de que se ele fosse reserva imediato e aí tivesse que ser titular durante 10 jogos ele fosse conseguir sustentar isso. Não tem como saber. Mas adivinhar a gente também não tem como. Só há uma possibilidade de realmente saber disso, é se ele estiver em campo. Bom, só para a gente fechar aqui,
eu vou trazer aqui à tona um assunto que tem relação direta com o Fernando Diniz, porque ontem, para variar na internet, né, perfis de redes sociais, de vários perfis aí em redes sociais, começaram a replicar uma informação ou insinuar, fazer uma insinuação muito grave, afirmando que o Diniz teria desrespeitado o Fluminense ao fazer um gesto após a entrevista coletiva dele no Maracanã, que foi esse gesto aqui. Obrigado, Diniz. Obrigado, gente. Boa noite. Vitória, Vascão. E muita gente começou a dizer que ele estava fazendo isso desrespeitando a torcida do Fluminense ou debochando do Fluminense, ou seja, que ele estava fazendo isso para uma provocação ao Fluminense. Ou seja, Obrigado. seria, obviamente, um total desrespeito. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O Diniz tem feito isso em várias coletivas. O amigo Daniel Kaiser, eu ia buscar lá, cheguei até a ver na Vasco TV, e ele trouxe aqui 2 exemplos, até facilitou, do Diniz fazendo isso em outras coletivas recentes. Acho que é desses dias que a gente vai ter. Obrigado, Diniz. Boa noite. Vai perguntar? Vitória, Vascão. Toque. Obrigado. Obrigado, Fernando Diniz. Obrigado a todos. Vitória, Vascão. Pros vascaínos. Sabe, né? Toque. Eu falo, mas por que isso? Que brincadeira é essa? Quando começou? Começou recentemente, não sei o que quer dizer. Eu acho que, pelo que eu entendi, é que Vitória e Vascão, quem não é, tipo... É uma brincadeira, aquelas maluquices que o Diniz tem, que ele inventa do nada. E aí algumas pessoas totalmente de maneira irresponsável, replicando isso, afirmando que ele estava fazendo para provocar, para desrespeitando o Fluminense, xingamentos... Um negócio assim absolutamente lamentável, pessoas que deveriam ter o mínimo de responsabilidade, porque talvez tinha gente que não sabia, no nosso grupo aqui, por exemplo, tinha gente que não estava nem ligado, porque isso viralizou. Algumas dessas aí viralizou aí para tudo quanto é canto. Então eu, por exemplo, já tinha visto. Se a pessoa não viu, eu acho que deveria pelo menos buscar saber se o cara fez realmente isso, quem estava na coletiva, presenciou, foi realmente para provocar o Fluminense, a sua torcida, para desrespeitar o clube, e que ele ganhou uma Libertadores recentemente. O próprio Daniel Kaiser estava lá, e ele falou, inclusive citando o Fluminense, de uma maneira extremamente respeitosa, do jeito dele, mas de uma maneira desrespeitosa. Respeitosa, como ele sempre fez. Você pode gostar ou não gostar do Diniz, eu já tive meus problemas com ele, e tenho todos os motivos para isso, mas eu acho que as pessoas deveriam ter o mínimo de responsabilidade, de respeitar também a história de um cara que, assim, ele pode ser qualquer coisa, ele é desequilibrado à beira do gramado, a gente sabe como ele age, teve aquele episódio com o Freitas, eu vou até colocar aqui, que não é uma Bem, você tinha que tomar cartão! Com ele, acho que muita gente viu, que não é um negócio... Os dois! Vai tomar no cu! Tudo bem. Você tem que ter mais respeito, não tem? Respeito do que vai tomar no cu! Vai se fuder, rapaz, vai tomar no seu cu! Isso não é jeito de um técnico falar com o jogador, seja ele do próprio time ou rival. Isso não é um comportamento que se espera de um técnico, mas ele é assim. E aí ele faz aquilo ali e briga, ele invadiu a área técnica do Zubeldia de uma maneira completamente aloprada e depois pediu cartão para o Zubeldia. E ele tinha acabado de invadir a área técnica. Então ele é assim. Ele é assim, a gente sabe como é. Quando tá ganhando é tudo maravilhoso. Quando tá perdendo, a gente já viveu aí os dois lados da moeda. Mas eu nunca vi o Diniz desrespeitar nenhum clube. Eu nunca vi o Diniz desrespeitar uma torcida, e muito menos, e jamais ele faria isso com a torcida do Fluminense. Tem o menor sentido isso. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter... Eu sei que é pedir demais quando a gente fala de Twitter, de rede social, mas teve outras pessoas que fizeram isso também. Então eu queria trazer isso aqui porque, para mim, é absolutamente lamentável, com um profissional que passou pelo clube, que ganhou, conquistou, com seus defeitos e virtudes, as pessoas deveriam ter um mínimo de responsabilidade e um pouquinho de consciência na hora de propagar e espalhar mentiras, fake news, que podem gerar um ódio completamente desnecessário e desproporcional. Enfim, é isso. Deixe seu like, tá? Se inscreva aí no canal do Lessa, seu comentário, e ao longo do dia, claro, a gente volta com muito mais informações. Inclusive, hoje tem sorteio da Copa do Brasil mais tarde, às 5 da tarde.
sorteio que vai definir os mandos ali da semifinal e também final, possível final. É bom a gente ficar esperto e de olho nisso, e é claro, você vai acompanhar tudo por aqui.